E olha só, a gente segue agora com um convidado aqui no nosso programa. Estamos recebendo hoje o senador Oriovisto Guimarães, senador do Podemos. São vários assuntos para a gente tratar, esse que a gente mencionou agora no intervalo, e não vão faltar outros assuntos também para a nossa conversa. Senador, obrigado pela visita, boa noite, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. É isso, Augusto Nunes também e José Maria Trindade lá em Brasília, noite, participando da nossa entrevista. Ô, senador, vamos tratar de um assunto que está já nas rodas de conversa já desde alguns dias, a lei de abuso de autoridade. O projeto agora está na mesa do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que deve fazer alguns vetos, 9 vetos. O que é que o senhor está achando dessa discussão toda? O que é que o presidente precisa fazer com esse texto? Olha, na minha opinião, ele deveria vetar tudo. Se tem uma lei de abuso da autoridade, quem deveria fazer deveria ser o Sérgio Moro ou o governo Bolsonaro. Esse projeto de lei que está aí para ele vetar ou não vetar, é um projeto de 2017. É um projeto que eu não era senador, não tive nada a ver com isso. Boa parte do Senado não era senador. Não estávamos lá, nós assumimos em fevereiro desse ano, não é? Então é uma fotografia do passado, é uma reação à Lava Jato. Eu considero o projeto muito ruim, muito vago. Tenho recebido vários juízes, várias pessoas ligadas à Justiça, ao Ministério Público. E eu tive uma juíza que me disse claramente, olha, uma juíza criminal, se esse projeto não for vetado, eu terei, na minha atuação como juíza, muito mais processos contra mim do que o número de processos que eu vou conseguir julgar. Não é? Porque é muito vago, é muito vago. O projeto é muito ruim. E eu espero que o Bolsonaro vete tudo. E eu capitaneei, junto com outros senadores, um movimento de conseguir 33 assinaturas no primeiro momento. Agora já estão em 35 senadores que se comprometeram publicamente a não derrubar o veto do presidente. Quase metade, né? Quase metade. 41 seria... 40,5 seria metade. 41 então, né? Já que não tem meio senador. E a base do governo não assinou isso. Então, com a base do governo, o Bolsonaro tem absoluta certeza hoje que se ele vetar tudo, não será derrubado o veto dele. Porque Nunes vai votar primeiro o Senado. E o Senado não derrubando, a Câmara dos Deputados nem vota. Porque para derrubar um veto do presidente, tem que o Senado derrubar e a Câmara derrubar. Se o Senado não derruba, a Câmara nem vota. O veto está mantido. E aí se começa a discutir um outro projeto, outra lei que faça sentido. Né? Que faça sentido, que possa ser bem feita, que possa ser de iniciativa do próprio presidente Bolsonaro. Agora, o que eu percebo claramente é que o presidente Bolsonaro vai negociar isso com a Câmara dos Deputados, vai negociar isso com o Rodrigo Maia, vai tentar fazer uma composição política, tem conversado com o ministro Sérgio Moro, no sentido de que o Moro o apoie e diga o que ele deve votar, e ele acha que vetando apenas alguns artigos já é o suficiente. Pode ser que seja. Se o Sérgio Moro disser que assim está bem, eu acho que o Sérgio Moro é uma pessoa em que eu confio, eu não vou me contrapor aos argumentos dele, não é? Eu entendo essa questão política dele, mas eu estou dizendo o seguinte, o que ele vetar, nós já demos a garantia para ele que o veto não será derrubado. Depende dele, a bola está com ele até o dia 5 desse mês, ele vai ter que falar alguma coisa. Agora, se ele vetar parcialmente, senador, o presidente vetar parcialmente a lei de abuso de autoridade, ela volta para a Câmara? Ela volta para o Congresso. Para o Congresso. O Senado... Vai a tramitação. O Senado e a Câmara vai ter que votar esses vetos. Aquilo que ele não votar... Que podem ser rejeitados. Que podem ser rejeitados, claro. É o Congresso que vota inteiro. É o Congresso. Mas só que vota, Nunes, separadamente. Primeiro vota os senadores, em seguida vota a Câmara dos Deputados. Se os senadores não derrubarem os vetos, pronto, a Câmara nem vota. O veto permanece. Então, se ele... Mesmo o veto parcial. Mesmo o veto parcial. É a mesma coisa. Porque o veto é item por item, né? Que ele é votado. A gente preenche lá uma cédula e é nominal. O que é muito importante. Porque daí você põe a impressão digital. Essa lei foi aprovada na calada da noite por votação simbólica. Certo. Quem votou a favor não apareceu, ninguém sabe quais foram os deputados que aprovaram isso. Não é? Agora, para derrubar o veto, não, você tem que se identificar, daí é diferente. Sua pergunta, Zé Maria. É interessante, senador, porque alguns deputados, e a verdade que o senhor está dizendo, a resistência maior vem exatamente do Senado. Alguns deputados dizem aos juízes, né? Sejam bem-vindos aí ao mundo do risco jurídico. Ser prefeito hoje é um grande risco jurídico. Saem com 70 processos,
50 processos, alguns procedentes, outros não. O juiz tem que confiar no juiz, dizem os deputados, e por isso o risco jurídico. Só o seguinte, que essa lei, ela exagera. Quando se fala abuso de autoridade, é um negócio terrível, porque o peso do Estado é muito forte. Para vocês terem uma ideia, o Estado tem o monopólio da violência. Então, o abuso nessa área é uma repercussão muito forte na vida das pessoas. Mas, olha, senador, eu queria o seguinte, eu conversei com alguns senadores que estão muito ressentidos ali com a posição do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que foi apoiado por um grupo de senadores, inclusive com o apoio do senhor, né, para mudar os hábitos, né, quebrar aquela onda de grupo do Sarney, grupo do Renan e tal. E parece que ele entrou e adotou esses grupos. Realmente esse clima existe no Senado hoje, Zé Maria. Existe. Logo que nós entramos, a primeira coisa que eu nunca fui político na minha vida, eu resolvi ser senador por um único mandato, não vou ser candidato à reeleição. E o que eu estou fazendo é uma tentativa de ajudar a mudar a cara do nosso país. Eu e muitos outros senadores que estão lá. Agora, quando nós elegemos o Davi Alcolumbre, ele era a opção anti-Renan. Né? Foi uma votação que atravessou a noite, o próprio Renan conseguiu uma liminar do Toffoli para obrigar que o voto fosse secreto, nós desobedecemos essa determinação do Supremo e votamos aberto, e enfim, nós não queríamos a continuidade, nós não queríamos que o Renan fosse de novo o presidente do Senado, como aconteceu na Câmara, que o Rodrigo Maia era o presidente e continua sendo. Não é? E realmente hoje, por exemplo, eu sei que talvez a gente entre nesse assunto, mas tem assinaturas para se instalar uma CPI da Lava Toga, tem outras assinaturas agora pronto para se instalar uma CPI específica contra alguns delitos que o Toffoli teria cometido. Nós estamos chamando da CPI do Toffoli. E o Davi simplesmente disse que não coloca em votação. Com uma pauta. Pode fazer isso? Infelizmente pode, porque o presidente é o dono da pauta. Ele decide que assuntos vão ser lidos, vão ser colocados ou não. Esse grupo de senadores que eu faço parte deles hoje, cerca de 20 senadores aproximadamente, que às vezes chega até a 35, dependendo do assunto, chega a 35, nós estamos pensando em todas as maneiras de mudar o regimento do Senado para que isso não aconteça mais. Mas nós herdamos uma estrutura que é assim, e que a gente vai ter que obedecer, por enquanto, pelo menos. Pois é, né, senador? E em relação, o senhor falou sobre a CPI da Lava Toga, o pedido de impeachment do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Volta e meia, algum advogado, algum jurista apresenta algum pedido de impeachment de ministro do Supremo. O Modesto Carvalhosa é quem apresentou esse do ministro Dias Toffoli. Modesto Carvalhosa, advogado, que tem um trabalho extenso aí no combate à corrupção. Mas quando isso vai para o Congresso, já os próprios deputados, senadores, já tratam com muito desânimo, dizendo, olha, é difícil, isso não tende a caminhar, é muito complicado. Agora tem esse pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli e muitos brasileiros foram às ruas dar apoio a esse pedido, né? A gente teve aquela manifestação há 2 domingos, se eu não me engano, em que uma das pautas era a defesa do impeachment do Dias Toffoli. Será que dessa vez a gente tem como ser um pouquinho mais otimista, senador? Será que isso pode andar? Olha, é claro que a pressão popular é extremamente importante, mas se vocês me permitem, eu quero dizer o seguinte, eu faço uma análise que eu acho muito importante fazer nesse programa, que eu sei que é ouvida em todo o Brasil. A grande verdade hoje, Nunes, que existe uma turma no Congresso Nacional que depende de uma outra turma no Supremo Tribunal Federal. A turma do Congresso Nacional, deputados e senadores, que depende dos ministros do Supremo, depende por quê? Porque tem um monte de processo contra eles lá no Supremo. E serão julgados. E serão julgados, e eles não querem que seja julgado. E não estão sendo julgados. Veja quantos anos o processo da Lava Jato está lá e o Supremo não julga. E os ministros do Supremo que têm alguma coisa a temer do impeachment e de acabar com o mandato deles, correspondem a isso e exigem um troco. Então você tem gente de um lado e do outro com um vínculo muito forte, um tentando manter os privilégios do outro. A única medida que pode acabar com isso no Brasil se chama fim do foro privilegiado. Perfeito. O fim do foro privilegiado quebra esse vínculo. A hora que quebrar esse vínculo, sabe o que acontece, Nunes? O Supremo perde o protagonismo. Ele não é mais interessante para deputado e para senador que tem processo, porque esse deputado aí vai ter que responder para o juiz de primeira instância. Qualquer juiz vai poder julgar deputado ou senador. Claro, e é isso que precisa acontecer. É lógico. É isso que precisa acontecer. E por que não acontece? O que é? Essa turma é majoritária. Os que têm culpa no cartório são majoritários.
Olha, eu não diria que eles são majoritários, eu acho que não, mas eles têm o controle da máquina partidária, da máquina da Câmara, da máquina do Senado, porque você não precisa ser majoritário, basta você ter o controle de certas situações. Ora, por exemplo, não colocar em votação. Exatamente. Olha, é o caso específico do fim do foro privilegiado. Isso foi aprovado por unanimidade pelo Senado, desde o ano passado. Foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado por unanimidade pela CCJ da Câmara dos Deputados. E o Rodrigo Maia não põe em votação. Está parado lá há mais de um ano. As medidas contra a corrupção, contra o abuso de autoridade, essa ele colocou em votação ligeirinha por votação simbólica e aprovou. Mas o fim do foro privilegiado ele não põe em votação. Por que ele não põe em votação? Porque se pôr, os deputados vão aprovar. Esse é o ponto. Fala, Zé. Esse projeto é do senador Álvaro Dias, né? É até mais rigoroso, deixa com foro privilegiado apenas os presidentes da Câmara, Senado e do Supremo Tribunal Federal. Exatamente olha, isso. Senador, o Supremo já fez ali algumas reformas, né? Algumas mudanças na Constituição através de reinterpretação que muitos consideram ativismo, inclusive na área eleitoral. E também o Supremo fez uma mudança aí, jogando para a primeira instância aqueles crimes que não tenham relação com a atividade e que sejam anteriores ou depois do mandato, né? Quer dizer, esse é um assunto que juridicamente já está praticamente resolvido. Pois é, mas é muito diferente a hora que acabar o foro privilegiado, não está resolvido. Todos os processos continuam lá. A hora que os processos do Renan Calheiros saírem de lá, a hora que os processos de todos os outros saírem de lá e forem para a primeira instância, nem o Renan, nem nenhum outro que tem processo lá terão mais nenhum interesse no Supremo. Isso vai ter uma consequência fantástica, porque eles vão parar de atuar lá no Supremo, o Supremo vai perder totalmente a importância para o Senado e para a Câmara, e vai ficar muito mais fácil de julgar impeachment de ministro do Supremo. Enquanto isso não acontecer, essa interpretação você pega, por exemplo, a questão da segunda instância. Quantas vezes o Supremo já foi e voltou nisso? E agora vai julgar de novo. Tem uma PEC minha para colocar na Constituição. Como é que está essa PEC? Essa PEC está caminhando, está para ser relatada na CCJ, provavelmente ela será aprovada na CCJ, provavelmente será aprovada no Senado, eu espero, mas depois ela vai depender do Rodrigo Maia colocar em votação na Câmara. Pode ser que ela fique dormindo lá 4, 5 anos, não sei. Isso é uma coisa que a gente vai até onde pode ir, depois não vai mais, né? Quer dizer, resumidamente, o grupo Muda Senado não confia nem no presidente do Senado, nem no presidente da Câmara, né? Nós temos muita coisa a discutir com eles, temos pedido muito para eles, temos tentado negociar com eles, porque esse é o único caminho possível hoje, a negociação, mas até agora os resultados têm sido pífios. Pois é, né? E o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, foi eleito, alçado ao cargo justamente com esse discurso de combate à corrupção, fazendo uma contraposição ao Renan Calheiros, né? Mas pelo que o senhor está relatando, não tem grandes diferenças entre a presidência do Senado que exerceu o Renan e essa que vem sendo exercida pelo Alcolumbre, senador. O senhor diria isso? Olha, eu não sei, eu acho que melhorou. Eu acho que o Davi Alcolumbre tem vantagem sobre a gestão anterior. Eu acho que algum progresso houve. Eu não estava lá, não posso julgar assim de perto o Renan Calheiros, porque eu nunca convivi com ele enquanto presidente, eu não era senador. Mas eu vejo hoje o Davi um sujeito que pelo menos dá mais atenção, conversa com todo mundo, é muito hábil. E eu ainda tenho esperanças que a gente consiga se entender em algumas pautas que cada vez tomam um corpo maior no Senado. E daqui a pouco vai ter uma reeleição. Ele vai ter que se entender com a maioria dos senadores, né? Isso é água mole em pedra dura. E tem que continuar batendo, né? Senador, o próprio surgimento de um grupo como esse grupo a que o senhor pertence, né, o Muda Senado, já é um sinal de que as mudanças profundas começaram. Não se muda tudo em uma eleição. Não. Mas já é um quadro novo, né? Basta apontar o surgimento desse grupo. Basicamente, quais são as 3 principais bandeiras do grupo? O que os une? O grupo é, sobretudo, um grupo ético. Nós queremos mudar a cara do Brasil. Eu estou lá, Nunes, porque eu só tenho um porquê estar lá. Eu, assim, não vim aqui contar minha história, mas, resumidamente, eu sou um empresário que já deixou a sua empresa, não preciso daquilo para viver, não quero nenhuma mordomia, não serei candidato de novo. E estou fazendo isso na idade que eu estou, porque eu acredito que a gente tem que entrar nesse espaço para não deixar para aqueles de sempre. E estar lá pensando no Brasil e não pensando no meu próprio umbigo. Essa é uma característica desse grupo.
todos querem fazer diferença. Todos querem acabar com o toma lá da cá. Todos querem uma política mais transparente. Todos queriam e querem a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, que é essencial. O Brasil tem 30 e poucos partidos que têm donos. Esse fundo eleitoral é uma pouca vergonha. Agora queria aumentar em 2 bilhões. Eu fui contra, bati, tanto bati e outros bateram. O Alexandre, que esteve aqui com você, o senador Alexandre, também bateu. Voltaram atrás. Mas daqui a pouco vão voltar a carga. Se não aumentarem 2 bilhões, vão aumentar 300 milhões, 400 milhões. Porque os partidos têm donos, não é? Então, essas são as bandeiras. Nós queremos uma política mais transparente, nós queremos as reformas que o Brasil precisa e nós queremos um Senado em que todos participem mais e que não seja também uma propriedade do presidente, não é? Que o regimento do Senado muda, que o regimento da Câmara mude, que preste mais atenção na população. E tem várias reformas para serem feitas nesse país, né? E a gente quer se empenhar com elas. Estamos recebendo aqui o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Próxima pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, senador. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Uma, o senhor disse lá que, regimentalmente, a pauta é do presidente, né? A definição de projetos. Mas eu tenho dúvidas sobre a autonomia de um presidente do Senado para arquivar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Eu diria que a autoridade máxima no Senado Federal é o plenário. Por que esses assuntos não vão para o plenário? E, por outro lado, o senhor falou que todos os partidos têm... Quem é o dono do seu partido? Quem é o dono do meu partido? Do Podemos. Eu disse que os partidos têm dono por causa da legislação partidária hoje, que as comissões são provisórias, os presidentes põem quem querem, não fazem as comissões definitivas. A própria legislação hoje permite que os partidos funcionem como se tivessem donos. Não quer dizer que todos sejam mal intencionados. Tá? Não estou com isso condenando todo mundo que forma um partido, mas estou dizendo que a legislação é muito ruim. A presidente do nosso partido é aqui de São Paulo, uma deputada federal, não é? Mas não vejo nela, senão eu não estaria nesse partido, nada que a condene. Eu concordo com o senhor, eu acho que partido tem dono mesmo, até chama partido de lojinha, virou lojinha, né? Claro. Gente tem até lucrado com isso. Mas, assim, sobre a autonomia do presidente para arquivar um assunto como, sem consultar o plenário, como o impeachment de um ministro do Supremo. Então, veja, ele não precisa arquivar. Esses pedidos não estão arquivados, mas esses pedidos também não andam se ele não colocar para o plenário, se ele não fizer a leitura para o plenário. E ele não coloca. Então fica aquela coisa, existe o pedido, mas ele para. Tem vários pedidos assim, que não estão arquivados, estão lá. Senador, para mim é evidente o clima de indignação com a corrupção da parte do povo brasileiro, a maioria expressiva dos brasileiros. Eu sinto isso, eu não tenho dúvida. O Brasil mudou com a Lava Jato. O deputado Ibsen Pinheiro, quando presidia a Câmara, ele repetia a mesma frase. Uma das frases que ele mais repetia era a seguinte: ele dizia, olha, o Congresso faz o que o povo quer, né? Sempre ele percebe o que deve fazer e acaba fazendo. É o povo que determina, só que o povo precisa deixar claro o que quer. Isso é verdade? Pergunto para o senhor e faço a segunda pergunta decorrente dessa. Esse pessoal que faz tudo para impedir que o Brasil seja modernizado como o povo quer, fique mais civilizado, menos primitivo, esse pessoal sabe disso ou eles agem por desconhecimento da realidade? Você está dizendo os políticos que fazem isso? Que fazem lá e que insistem em impedir que as propostas do grupo do senhor, por exemplo, caminhem mais rapidamente. Olha, se opõe a elas. Eu te diria o seguinte, Nunes. Grande parte dos políticos brasileiros, não me peça para dizer se é a maioria ou se é a minoria, porque eu não sei quantificar isso, mas uma grande parte do político, e o político tradicional brasileiro, o político de carreira, que viveu e sempre fez política, ele tem a sua vida pessoal, o seu grupo que ele representa, seja uma corporação, seja um grupo de empresários, seja o setor agrícola, seja isso, seja aquilo. É uma política tradicional que ele depende dessa gente para se reeleger, ele está acostumado a um determinado tipo de política, onde ele pensa muito mais setorialmente do que no país como um todo, nas grandes reformas macroeconômicas que nós temos que fazer e reformas
macros sociais também, como, por exemplo, a legislação eleitoral, que é uma vergonha, né? Eles não pensam nisso. Eles não estão muito preocupados. Não estão muito preocupados com isso. E a pressão popular tem que ser muito grande para fazer com que certas pessoas se mexam. Não basta eles resistam. Essa pressão por redes sociais, não. Tem que ser na rua. Ninguém mais lê muita rede social porque é impossível. Chega 500 mensagens. Você deleta tudo, nem lê, não dá tempo de ler. Ô, senador, deixa eu virar a página e tratar de um outro assunto que a gente abordou aqui mais cedo, só para quem estava acompanhando a gente pela internet, no nosso intervalo no rádio, que é a indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Hoje veio essa informação do jornal o Globo de que ele deve ser indicado pelo presidente em outubro, assim que o presidente voltar da viagem que ele vai fazer para participar da Assembleia Geral da ONU. Pergunto ao senhor diretamente, como é que o senhor pretende votar nessa questão, Eduardo Bolsonaro, embaixador? Olha, antes que eu simplesmente diga meu voto, deixe-me te fazer umas considerações do que eu penso a respeito. Eu fiz uma pesquisa. Nos últimos 50 anos, todos os embaixadores brasileiros na Embaixada de Washington foram diplomatas de carreira, gente com muito preparo, gente com mérito para isso, com livros publicados, que conhecem profundamente política internacional e, mais do que isso, têm experiência nisso. Eu diria para você o seguinte, Vitor, ser filho é um acidente biológico. Agora, mérito é uma coisa que você adquire ao longo da sua vida. Eu não conheço o Eduardo, o filho do presidente Bolsonaro, que ele quer indicar para ser embaixador nos Estados Unidos. Não o conheço pessoalmente, mas do que eu sei dele, é um jovem deputado, uma pessoa brilhante, parece que já viveu algum tempo lá nos Estados Unidos, segundo ele diz, vendendo hambúrguer, coisa que vale. Isso eu sei pela imprensa. Isso para mim não basta. Eu não vou dizer que vou votar contra, porque eu ainda não vi a sabatina dele. Ele vai ser sabatinado no Senado. Essa sabatina vai ser para valer. Eu espero que seja, da minha parte será. Eu quero saber se ele entende de política internacional, se ele tem os pré-requisitos para ocupar a função. Se ele demonstrar cabalmente que tem esses requisitos, eu até admito votar nele. Eu não vou prejulgar sem antes ouvi-lo. Mas, do que eu conheço da biografia, não é a biografia adequada, até onde eu vejo. E certamente eu não votarei a favor dele por ele ser filho do presidente. Isso para mim não tem a menor importância. Eu acho que a maioria dos senadores votarão pelo mérito dele e não pela filiação dele. Porque não é por aí, né? Bom, próxima pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, senador, é exatamente sobre sabatina, né? Eu já acompanhei muitas sabatinas. E a maioria, eu diria que quase 100% delas é uma conversa de amigos, né? E tanto para o Supremo Tribunal Federal, como para a Procuradoria, como indicações em geral. Quando acontece uma rejeição, é também uma resposta política ali, de algum grupo que ficou incomodado, e geralmente vem em agências reguladoras, né? E nós estamos aí, além, evidentemente, da indicação do filho do presidente, né, com a possibilidade de sabatina nos próximos dias, né, um mês talvez, do novo Procurador-Geral da República e também de ministros do Supremo, isso depois do ano que vem. Essas sabatinas, senadores, precisam melhorar, né, precisam ir no sentido do que o senhor está dizendo aí, muito bem, de que é preciso prestar atenção no que tem a dizer o sabatinado, né? Concordo integralmente com você. Olha, esse grupo de senadores, Muda Senado, Muda Brasil, nós pensamos todos da mesma forma. Essas sabatinas não tem que ser para simplesmente dizer amém para acordos políticos prévios. Isso tem que ser para valer, isso tem que ser uma sabatina. Tem gente lá querendo fazer pergunta para o filho do Bolsonaro em inglês e querendo que ele responda em inglês. Então eu acho que não vai ser brincadeira a sabatina, não. Acho que vai ser para valer. E um outro assunto, senador, essa crise na Amazônia. Como é que o senhor tem visto esse episódio? O senhor acha que de fato houve um exagero na forma como essa questão foi tratada pela imprensa de um modo geral? Ou de fato é grave, o governo menosprezou? Como é que o senhor está vendo essa celeuma toda em volta da floresta amazônica? Olha, o cuidado com o meio ambiente sempre foi importante, sempre foi motivo de polêmica, não é? É claro que esse ano nós tivemos queimada, nos outros anos também tivemos queimadas. Mas é claro que tudo isso foi exacerbado ao extremo em função de muitas declarações do nosso presidente da República. Se ele não tivesse feito algumas declarações absolutamente desnecessárias e infelizes, essa repercussão internacional toda não teria acontecido. Não teria acontecido. Eu acho que o governo reagiu em tempo, está cuidando, está tentando apagar o incêndio, colocou lá o exército, está demonstrando que tem interesse nisso.
Mas faltou habilidade política para conduzir esse problema, tanto internacionalmente como nacionalmente, localmente. Tem um monte de gente aqui no Brasil ligada a meio ambiente, ligada a esses setores, que tem muita razão e pode ter também ONGs mal intencionadas. O mal feito pode estar em qualquer lugar. Até agora tem um pedido de uma CPI das ONGs lá no Congresso. Eu sou partidário que investigue, eu vou assinar essa CPI. Acho que tem que investigar. Se tiver alguma coisa errada com essas ONGs, que se puna. Mas não por preconceito. Tem que ter um processo, tem que pesquisar, tem que provar, tem que mostrar, não é? E assim, foi muito mal conduzido, né? É uma tristeza. O problema existe, tem que ser controlado, a Amazônia tem que ser preservada, ela tem que ser nossa, eu acho que as riquezas racionalmente têm que ser exploradas, mas nós não precisávamos passar pelo desgaste todos que estamos passando, não. Sua pergunta, Augusto. Passados 8 meses do governo, senador, como é que o senhor avalia o desempenho individual do presidente, que o senhor começou a comentar agora, né, quanto a declarações aí indevidas, infelizes, e do governo em si? Olha, Nunes, eu acho que o presidente tem um estilo, é o estilo dele. Ele conquistou a maioria do povo brasileiro com esse estilo. Ele tem um eleitorado fiel a ele por causa do estilo. É um estilo de ir direto ao ponto, de falar as verdades que ele acredita, de brigar com a imprensa, de fazer umas tantas coisas, como, por exemplo, aquela primeira declaração que ele deu de mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Para que aquilo? A confusão que aquilo criou, todo mundo sabe. Mas é uma declaração polêmica e ele agita a imprensa com isso. Ele tem alguma semelhança com o Trump e agora no caso até recuou. No caso até recuou. Ele recua. Ele tem o bom senso, pelo menos demonstrou isso algumas vezes, que é capaz de recuar. Recuou claramente na questão da Amazônia agora. Né? Botou lá o exército, né? Diz que quer ir à ONU dar explicações. Espero que ele dê boas explicações. E que ele não ponha mais fogo nessa fogueira que já está grande, né? Que ele acalme isso. Acho que ele vai acalmar. Então ele tem o estilo dele. Agora, quanto ao governo em si, coisas que estão acontecendo, a política econômica. Né? Eu me dou muito bem com o Paulo Guedes. Gosto da política econômica. Acho que a agenda liberal está certa. Acho que a reforma da Previdência é uma necessidade. Acho que ela vai passar agora, mais um mês e meio, ela vai ser aprovada no Senado. Não tenho dúvida. Vamos aprovar do jeitinho que veio da Câmara. E depois vai ter uma PEC paralela que vai propor a inclusão dos estados e municípios. Não é? E vai propor algumas outras coisas. Mas essa que veio da Câmara vai ser aprovada. É um acerto, precisava fazer, é uma coisa óbvia, eu não vou falar mais da reforma da Previdência, que é um assunto muito batido. Agora o governo está se batendo um pouco na reforma tributária. Tem uma reforma que o Senado encampou, tem outra reforma que a Câmara encampou, e o governo vai propor uma terceira reforma. Eu conversei com o Paulo Guedes outro dia, junto com outros senadores, durante 4 horas, dizendo, Paulo, pelo amor de Deus, nós temos que juntar todo mundo e propor uma reforma só. E começar a trabalhar nisso, que é uma reforma urgente, a reforma tributária. Mas eu acho que o Paulo Guedes vai bem. Acho que o Moro, infelizmente, não está conseguindo fazer tudo o que ele gostaria de fazer, mas acho um grande ministro. Acho que o Moro merece uma estátua em cada cidade desse país, pelo que ele já fez. Ele está tendo alguma dificuldade hoje, mas ele é um grande ministro. Acho que tem outros ministros bons, como da infraestrutura. Ele tem uma equipe razoavelmente boa. É cedo ainda para a gente ter um resultado, para sair da crise, para gerar emprego. Tivemos um pequeno alento agora com o crescimento de zero. Parou de piorar. Mas ainda vai depender muito aí dos próximos meses, né? A gente já vai caminhando para o final da nossa entrevista. José Maria Trindade, diga, Zé, última pergunta. Eu queria que o senhor falasse um pouco do Podemos, né? Alguns partidos apareceram aí nas últimas disputas, como o Podemos e um grupo de empresários no Renova Brasil e o Partido Novo e tal. O que está acontecendo com esses partidos? Qual é a expectativa desses partidos e do Podemos, senador? Olha, José Maria, o Podemos está se solidificando. Ele era um partido pequeno, ele cresceu assustadoramente, principalmente agora no Senado. Eu acho que se vierem para o Podemos mais 2 ou 3 senadores que estão para vir, nós seremos maiores do que o MDB. Isso vai quebrar uma tradição que o MDB manda no Senado já há muito tempo, não é? E mesmo internamente ele deve passar por uma série de reestruturações. Então, tem algumas coisas no Podemos que eu gosto muito. Por exemplo, é um consenso
na executiva do Podemos, um consenso entre os senadores do Podemos, que nós não queremos no partido gente que tenha processo de qualquer tipo. Nós queremos gente absolutamente ficha limpa, sem a menor sombra de dúvida ficha limpa. Isso é uma coisa muito boa do Podemos. Ele tem um estatuto que não é muito diferente de uma série de outros partidos. Aliás, os 30 e poucos partidos que nós temos, se você for examinar o estatuto, você vai chegar à conclusão que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Sabe, é tudo um balcãozinho de negócio, a maioria deles. Copia e cola. Cópia, recorta e cola, é isso mesmo. Então, houve casos em que esqueceram até de apagar o nome da outra sigla e registraram lá com o nome do PFL. É verdade, é verdade. Tem gente que cria mais de um, né? Não dá certo um, ele cria outro e assim vai. Eu acho que o Podemos e os outros partidos vão ter que entender uma coisa. Um partido é o que faz e não o que escreve no estatuto. Eu acho que o Podemos está partindo para essa linha, de dar exemplo, de ser duro, de ter uma comissão de ética para valer, enfim, de ter teses claras na defesa de um Brasil moderno, de se comprometer com as reformas que o país precisa, como a reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência, e a reforma do Judiciário é outra coisa fundamental. Eu tenho uma PEC, eu sei que não há mais tempo para falar nisso, em que eu acabo com as decisões monocráticas do juiz do Supremo. Muito bom, muito bom. Ela vai ser votada amanhã no Senado. Finalmente, acho que vai ser aprovada. Já foi adiado 5 vezes a votação. Vamos ficar de olho. Amanhã deve ser aprovada. Exigir que o Supremo funcione como um colegiado. Isso é mais fácil do que a CPI da Lava Toga e muda o comportamento do Supremo. Eu estou tendo total apoio do Podemos para isso. Então, o Podemos está num caminho. Ele deve se solidificar nos próximos meses, no próximo ano. Esse monocrático é uma coisa de imperador romano, né? Um homem de toga decide o que vai acontecer no mundo. Aí não dá. Se você me permite, Nunes, o absurdo disso, 513 deputados aprovam uma lei. 81 senadores aprovam a mesma lei. O presidente homologa essa lei. Um único ministro do Supremo declara que ela é inconstitucional e não tem prazo para julgar no colegiado. Então, um ministro do Supremo sozinho pode mais do que 513 deputados, 81 senadores e um presidente da República. E está cheio de exemplos disso, né? Acho que amanhã nós vamos ter que conversar outra vez. Né? É isso aí. Desde já agradeço a visita, senador, desejando boa sorte aí na votação de amanhã, então. Bom trabalho para o senhor. Obrigado mais uma vez mesmo pela visita, pela presença aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Foi um prazer recebê-lo. Senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Valeu, senador. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Uma honra estar aqui com vocês. Um grande abraço.